Eu estou feliz, senti a presença do Espírito na vida do pastor Jair em nossos corações. Amém? Então, nós não estamos aqui para eleger um homem, eu creio que é bem propício para o momento que nós estamos vivendo. Mas antes disso, eu queria que você adorasse o seu Deus com seus dízimos, com suas ofertas, com suas primícias, porque essa é a verdadeira adoração. Você reconhecer a sua fonte de provisão, você reconhecer que você só tem porque Ele te dá, só tem porque Ele liberou sobre a tua vida a saúde, a capacidade de produzir, e nenhum dos méritos são seus, todos são do Senhor Jesus. Então, que você possa se envolver agora em alegria, em adoração, se levantando do seu lugar, entregando as suas primícias, entregando as suas ofertas, entregando os seus dízimos no altar de Cristo. Amém? Ok. Desse mundo foi dado com herança eterna. Agora o amor não evolui. Todo Glória a Deus. Você pode colocar suas mãos para cá.
Pai, nós queremos te agradecer por todos aqueles que de forma, Senhor, voluntária e feliz se levantaram para ofertar no teu altar. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é o nosso provedor. E eu te peço agora, Deus, que os celeiros sejam favorecidos, supridos, suas bênçãos possam transbordar. E que toda a direção dessas finanças seja direcionada para o fim glorioso do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Você está ouvindo bem? Bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas é verdade. Eu amei como o Senhor preparou essa manhã. Não tem coisa que nos dá mais prazer de ter uma verdadeira adoração. Eu creio que o pastor Jairinho, ele, ao pronunciar e abrir a sua boca para adorar o Senhor, é como um fluxo e refluxo. É algo que mexe dentro de cada um de nós. Amém? Nós já tínhamos aberto com a adoração, o Senhor já se movia nesse lugar. A gente faz tantos planos, né? Mas de realizar o cumprimento do Pai Celestial. Estamos gratos por tudo aquilo que Ele preparou nesta manhã. Estaremos colocando a vida do pastor Jairo diante do altar de Deus. Se o Senhor tem um glorioso propósito na vida dele, nós nos levantamos. Assim como nos levantamos para estabelecer um homem que nós sabemos que não era nenhum cristão como nós somos, mas era alguém que cria nos princípios de Deus. E quando a igreja se posicionou, quando a igreja pela primeira vez se colocou, Deus manifestou o poder. Está no governo quem Deus queria que estivesse. E nós sabemos que, da mesma forma que nós nos posicionamos para estabelecer um homem, nós também precisamos estar na mesma posição para levantar os braços desse homem, para ele continuar o seu propósito, para glorificar o nosso Deus. Nós sabemos que existe uma luta tremenda para que não haja isso. Nós sabemos também que isso não é de hoje. E sabemos também que, assim como ele disse, nada é novidade. Tudo já está patente diante do Pai. Tudo. Não tem nada que aconteça debaixo do sol que já não foi estabelecido pelo Pai. Nós nos sentimos privilegiados. Por quê? Porque o tempo em que nós estamos não é um tempo onde nós precisamos estar se separando para poder vir um direcionamento do Pai sobre nossas vidas. Nós também não estamos andando com o Filho, homem, que veio para cumprir o propósito pelas nossas vidas. Nós hoje estamos vivendo o cumprimento de tudo isso. Nós estamos vivendo a promessa cumprida, a profecia estabelecida e a ressurreição em nossos corações através de Jesus. Então hoje nós só precisamos se entregar verdadeiramente para ver a voz dele, para ver a direção dele. E a única coisa que precisamos estar é na sua presença. Quando estamos na sua presença, nós podemos exercer uma autoridade e fazer diferença no mundo espiritual. Hoje eu quero estar falando algo muito legal para você, que é uma intimidade que gera autoridade, né? É um poder através da oração, mas uma oração de conexão, de intimidade, de relacionamento, de ser um só, a ponto de saber o que está fazendo e ter convicção de que aquilo vai se materializar no mundo físico, porque você está recebendo da parte do único que pode fazer todas as coisas por nós. Amém? Então nós sabemos que estamos vivendo uma crise, né? Uma crise endêmica, de infecção, de doença, né? Uma crise agônica, de agonia, de respiração, de pânico, de medo, e uma crise sistêmica, que é uma crise de um colapso de um sistema financeiro. Crise na saúde, crise na economia, crise no governo, crise nas instituições, crise na educação, crise nas escolas, crise na família e crise emocional, desestabilização. Estamos vivendo tudo isso. Os tempos mudaram, né? Mas as crises elas continuam.
história na vida do povo. Nós sabemos que podemos nos alegrar nesse tempo. Por quê? Porque até aqui tem nos ajudado o Senhor em tudo. Estamos diante de uma crise, mas precisamos discernir o nosso papel nesse momento para fazer uma história. Né? Os tempos mudam, mas as crises continuam. Eu queria hoje estar falando de uma pessoa chamada Elias. Ele viveu há mais de 2.700 anos antes de nós. E ele viveu uma crise muito, muito pior do que estamos vivendo hoje. Os tempos mudaram, mas os homens não. Eu quero encorajar você. Eu quero que você se sinta inserido neste momento, nesse tempo, que você venha discernir os sinais, a presença do Pai, discernir o momento do sacrifício, o momento da entrega, para que você possa fazer parte. Eu quero estimular você, diante de qualquer circunstância que pode estar sobre a sua vida. Deus tem um propósito. Eu quero situar Elias no tempo e no espaço. Assim como o pastor Jair disse que tudo ficou para trás, mas eu queria trazer um pouquinho do que ficou para trás, para você discernir os legados, as portas, para que você possa hoje, na autoridade do Filho remido, para a glória de Deus Altíssimo, estabelecer um posicionamento no mundo espiritual e mudar a história da sua vida. Deus está querendo trazer um significado maior para a nossa vida cristã. Ele quer um posicionamento de relevância maior. Todos nós conhecemos a história de Israel, ou não? Pelo menos temos falado, temos escrito nesses princípios, temos falado direto sobre Israel. Existe até resistência em relação a isso. Não é o judaísmo, é um princípio, é um enxerto da oliveira verdadeira, é o Espírito que está sobre nós, de um Pai que nos trata como filho legítimo, porque fomos enxertados na sua oliveira verdadeira. Não é isso? Então, depois de 120 anos de monarquia, sob o governo de Saul, de Davi e de Salomão, né, o grande rei Salomão morre. Eu vou contar um pouco essa história para a gente entrar lá em Elias, tá bom? Onde foi que ele entrou nisso tudo aí? O grande rei Salomão morre no ano 931 a.C., né? E na morte dele, 10 das 12 tribos de Israel rebelaram-se. Um outro rei do norte, cuja hoje é Samaria, né? E durou 209 anos, quando foi levado cativo pelo Império Assírio. Durou 209 anos. Tiveram 19 reis, 8 de dinastia diferente governando. Você pode contextualizar isso para hoje? As diferenças, as competições, e nenhum desses reis, andaram com Deus. Todos eram maus, todos eram idólatras, todos eram apóstolos. E nesse reino do norte entra Jeroboão primeiro. Ele reinou 22 anos e fez o que era mal aos olhos de Deus. Quando ele morreu, seu filho Nadab assumiu o governo e reinou 2 anos e foi assassinado por Baasa. Olha aí. Baasa não foi preso, tá certo? E assumiu o trono. Você está vendo alguma identificação com o que nós estamos vivendo? Não? Você vê aí uma grande conspiração política, né? Baasa governa 24 anos e quando morreu, seu filho Elá reina no seu lugar e seu filho é assassinado por Zimri. Ele assassina um, toma o lugar, o legado vem, seu filho é assassinado. Ok? E quando Baasa governa 24 anos, seu filho é assassinado por Zimri, e Zimri assume o trono também. O povo se revolta, o povo se levanta,
Zimri se sente ameaçado, se sente sem liberdade, o que ele faz? Põe fogo no palácio e se suicida. Olha aí os legados, tá? Quando ele morre, né? Orrim assume o governo, 12 anos, considerado o pior rei de Israel. E quando ele morre, seu filho Acabe, lembra de Acabe? Assumiu o governo e se torna um governo pior do que o do seu pai. Olha aí a sequência das coisas. Se casa com Jezabel, uma mulher idólatra, uma feiticeira, uma assassina que persegue os profetas de Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Pois nesse tempo de crise política, moral e religiosa em Israel, Deus levanta um homem. Deus levanta um homem de oração para mudar a história daquele país, naquela geração. Quem é esse homem? Gente, eu quero falar para você algo muito interessante. Nós nos preocupamos muito com a performance. Deus se preocupa com o caráter. Deus se preocupa com o caráter. Tá? Lá em 1 Reis 17, nós vamos ler do versículo 1 ao 10. A palavra de Deus diz assim: o tibista, um dos habitantes de Gileade, disse ao rei Acabe: vive Yahvé, o Deus de Israel, em cuja presença tenho estado, que não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão até que quando eu diga. Então veio a palavra de Yahvé e lhe disse: vai-te daqui, volta para o oriente e oculta-se no ribeiro Querite, que está diante do Jordão. Sucederá que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos povos que alimente você ali. E ele foi e fez segundo a palavra de Yahvé, e se foi a viver junto ao Querite, ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, o pão e a carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas sucedeu que depois de um tempo, o ribeiro se secou, porque não tinha chovido na terra. E veio a ele a palavra de Yahvé, dizendo: levanta-te, dirige-te até Serepta de Sidom, e permanece ali. Eis que eu tenho dado ordem para uma mulher viúva dali que te alimente. E ele levantou-se, dirigiu-se a Serepta, e ao encontrar pelo portão da cidade, viu ali uma mulher viúva que recolhia umas lenhas. Então ele o chamou e disse a ela: traz-me um pouco de água em uma vasilha para que eu beba. Essa é a palavra do nosso Redentor. Essa é a palavra que pode adentrar na nossa linha de história, trazer as claras o que está no escuro. Uma vez a palavra testificada, você tem a autoridade de estabelecer e fazer com que ela se cumpra no mundo físico. Amém? Poder da palavra falada, poder da palavra manifestada no mundo físico. Mas a palavra precisa adentrar, dividir o que é seu e o que é de Deus. Porque quando a gente não deixa prevalecer a vontade de Deus, nós acatamos a palavra da forma que nós queremos. Ele disse: acate ela com mansidão, porque ela é poderosa para resgatar a vossa alma. Ela é poderosa para colocar as suas emoções no lugar. Ela é poderosa para alinhar a sua vida, para que você tenha uma conexão com o trono do Pai. Amém? Amém. E ele deixa muito claro aqui no versículo 1, Elias, o tibista, um dos habitantes de Gileade, disse ao rei Acabe. O que o Senhor falou aí? Ele só está falando de uma procedência geográfica. Ele mora em uma cidade que é tibista, que é Tisbe. Não tem no mapa essa cidade. É um lugarejo, né, insignificante. É algo pequenino que não se considera esse lugar. Tá?
Ele vem de uma família, não vem de uma família nobre, nem de uma família rica. Ele não vem de uma escola profética. Ele não vem de uma classe sacerdotal. Ele vem de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, um João ninguém. Mas Deus escolhe o João ninguém para ser um homem levantado para resgatar uma nação. Aleluia. Deus, ele não precisa de estrelas, ele não precisa de pessoas com eloquências, pessoas com destaque, ele não precisa disso. Ele não precisa. Eu quero que você discirna o momento que você está vivendo, porque o Senhor nos deu a oportunidade de ter um secreto com Ele, a ponto de nós estarmos na presença dEle e poder exercer autoridade quando sairmos dessa fase, exercer autoridade como igreja, estabelecendo a nossa cidade, a nossa família e fazendo diferença. Todo o enquadramento do sistema religioso cai por terra, mas o poder de Deus precisa ser manifestado através de nossas vidas. Deus escolhe ele. Um ninguém. Eu acredito que ele devia ser assim como Davi, pequenininho, ruivo, sem muita chão de dentro e chão de fora, né? Fraco de feições, como diz. Eu acredito. Mas para Deus, sabe, Deus vai levantar pessoas como eu e você. Sabia? Deus está esperando que você engravide dessa intimidade e gere para Ele. Nós estamos vivendo um tempo muito especial da parte de Deus. Deus quer levantar os Elias desse tempo. Homens e mulheres que se levantam para fazer sua obra. Ele quer preparar um povo íntegro. Íntegro. Está lá em Lucas 1,17. Você quer abrir lá? Vamos lá? Um povo íntegro. Achei fantástico quando ele fala isso conosco. Oh Deus, que a tua palavra seja viva, eficaz e operante em nossos corações. Oh Deus, ele diz que irá adiante dele com o espírito e o poder do profeta Elias, para tornar o coração dos pais aos filhos e aos desobedientes a sabedoria do justo, para preparar para Yahvé um povo íntegro. É o sonho que Elias prepara, um povo íntegro, um povo correto, um povo que não se mistura, mas um povo que não combate, que não se defende nem se justifica, mas um povo que ganha no secreto com o Pai. Estabelece essa autoridade primeiro no secreto para vivenciar no público. Ele fala claramente: apresenta-te você para mim. Apresenta-te como um obreiro aprovado que não tem que se envergonhar. Que manuseia bem essa palavra. Manusear a palavra que ele veio. E ele diz antes mesmo de você se apresentar publicamente. Apresenta-se na intimidade. Apresenta a tua vergonha, para que publicamente eu venha te honrar. Ele fala de uma honra pública. Uma honra pública é o que ele fez. Ele busca pessoas que estão na presença dele. E quando Elias falou com Acabe, o que ele falou? Ele começou seu ministério como? Pregando para o rei. Ele começou o ministério dele pregando para o rei. Olha que tremendo. E ele pregou com muita autoridade. Ele não foi ali prestar reverência. Ele não foi ali para se inclinar. Ele chega com palavras de juízo. Aleluia. Ele chega com autoridade espiritual. Ele chega como quem anda na presença do Rei dos Reis.
podia assistir nele isso. Ele chega como aquele que depende do Rei dos Reis. E ele é bem firme e convicto. Ele é bem convicto com o que ele está falando. Ele diz assim: segundo a minha palavra. Ele não transferiu a responsabilidade. Ele se apropriou da posição, ele se apropriou de quem estava nele, e a boca dele se fez convicta e real naquele momento. Quando nós assumirmos verdadeiramente a nossa posição, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, a nossa paternidade divina, como representando Ele como Deus vivo da nossa vida, nós vamos falar e Ele vai se fazer vivo e eficaz em nossas palavras. Ele diz assim: eu vou falando isso, eu falo com a minha palavra. Não vai chover até que eu diga para chover. Poxa, que convicção, hein? Mas sabe o que ele sabia que estava fazendo? Que naquelas alturas, Jezabel já tinha estabelecido ali a adoração a Baal. Baal era um padroeiro. Baal era aquele que eles achavam que fazia chover, que vinha a colheita, que vinha a produção dos animais, que vinha tudo. E tudo que era colhido era oferecido a Baal, porque ele era o padroeiro. E Elias se colocou ali para mostrar e provar que o ídolo deles não tinha o poder. E nós precisamos provar no mundo espiritual e estabelecer no mundo físico que tudo isso que está pairando, essa ação demoníaca do papão, vai cair por terra da autoridade dos filhos que falam da parte de Deus. Abrir a boca e estabelecer: esse ídolo não tem poder. Só há um Deus e Senhor sobre todas as coisas. Né? E a resposta dessa oração e essa convicção que ele tinha, ele está lá em Tiago 5,17, quando Elias orou para não chover, e não choveu. E ali, quando ele fala nessa passagem, ele diz que Elias era sujeito às mesmas paixões, mas ele orou, e a chuva cessou, e não choveu. O que ele quer dizer? Elias era como eu e você. Elias era um ser humano sujeito às paixões. Mas o que faz diferença na nossa vida é se estamos ou não na presença de Deus. Se estamos ou não. Aqui está uma grande revelação para a igreja. Aqui está algo que é uma chave para a igreja. A igreja só pode se levantar com autoridade diante dos homens se primeiro se prostrar com humildade diante do Rei dos Reis. Glória a Deus. Nós sabemos que a igreja precisa dessa autoridade. A igreja só terá essa autoridade de pregar aos homens se primeiro ela conhecer intimamente Deus por meio da oração. Por meio da oração. Conversar com Ele. Se colocar diante dele. Elias só pregou para aquele rei, porque antes ele orou com o rei. Nós precisamos vencer certas autoridades instituídas, que se coloca como o rei, dono das decisões e do direcionamento da nossa nação. Mas nós só vamos exercer autoridade, calar a boca do profano, quando nós desenvolvermos esse relacionamento íntimo, com humildade, diante do Rei dos Reis. Porque ele tem uma estratégia específica. Ele tem uma estratégia específica para cada um. A igreja, infelizmente, ela tem feito uma separação entre pregação e oração. Tem muito saber no púlpito, gente. Tem muita pregação eloquente, amortizadora de alma. Mas tem muito nandismo na oração. Nós vemos isso
diante do que estamos vivendo. São pigmeus na vida de oração. Eu falo para vocês porque nós temos sempre estado com alguns líderes. E muitas vezes a prioridade não é oração, é fofoca, é confusão, é comentário, é acusação. É impressionante. Mas Deus quer fazer crescer isso. Ele quer que seja gigante a oração. Porque quando a igreja ela não se posiciona em oração, tem um problema no púlpito. O púlpito fica sem poder. As palavras são maravilhosas, o entendimento da palavra é transmitido, mas não tem transformação, porque não tem unção. A unção vem através da oração. Não é que a oração tenha poder, mas aquele que recebe a oração é poderoso para liberar o poder. Aleluia! Nós sabemos disso. Conhecemos a respeito de Deus, mas não tem intimidade com Ele. Queridos, para enfrentar essa crise que nós estamos, é necessário que primeiro venha uma vida de oração. Elias enfrentava uma crise tremenda, mas ele deixou muito claro para ele que cujo Deus que estou diante dele presente. Ele estava sempre na presença de Deus. Não é Deus fazendo com que ele trabalhasse para ele, mas é cúmplice com ele. Com ele, ele deixa muito claro aqui, cujo Deus está presente comigo, cujo Deus, onde eu estou presente com ele. Quem tem estado presente nas suas crises? A quem você tem recorrido? Aonde é a sua área de confronto? Nós precisamos estar alinhados com essa agenda de oração. É impressionante, nós temos uma sala de oração. Algo que beneficia a igreja, algo que estabelece algo no mundo espiritual. Estamos estabelecendo uma igreja, uma casa de oração, uma torre de oração no Marco Zero. Enquanto ela não pode ser usada porque está se preparando para isso, abrimos um canal para que nós pudéssemos estar ali toda terça-feira com aquele canal de 3 às 5, orando, clamando. Quem é que entra? Quantos de vocês já entraram nessa sala? Quantos? É uma coisa mirrada. Agora, se tiver alguma coisa lá dando um prêmio ou uma festinha, não tem espaço de tanta gente que entra. Agora é o sábado. E agora nós não teremos só terça, nós teremos o sábado, de 8 às 10. Aqui, ao vivo, adoração, intercessão. Algumas pessoas têm estado presentes. Eu creio que tem sido abençoado tremendamente. E próprio nós que estamos aqui nessa disposição de adorar o Deus vivo, temos sentido algo diferente dentro de nós. Algo que faz diferença. Precisamos assumir isso. Não é só uma liderança. Temos um culto às quarta-feiras. Os pastores todos comprometidos entram. Quantos de vocês entraram? Quantos? O Senhor chamou Elias de forma individual e pessoal. O Senhor está batendo na porta. Se alguém entrar, não é se o pastor entrar, se a liderança entrar, não. Se você entrar, é oração. Sem oração não há libertação. Sem oração não há identificação das nossas falhas. Sem oração não existe humildade. Sem oração não existe arrependimento. Não existe transformação. Tem gente que está com raiva porque a pastora não liga. O telefone da pastora só faz ligação, ela não recebe. Engraçado, né? A crise é para todos. A
crise também é para os pastores. E vocês não têm noção do que os pastores estão passando. Mas eles não deixam o compromisso deles com Deus. Eles não deixam e nem saem da posição. Sacode. Onde você está? Nós estamos aí finalizando uma quarentena. Será que você vai sair do mesmo jeito, estéril? Será que você vai sair sem raízes, sem comprometimento, sem sentir a seiva de onde você foi enxertado? O que está acontecendo? Você não sabe como a igreja está se movendo nesse tempo, muito mais do que antes, com ação social, fazendo o que tem que fazer, atos de justiça da forma correta. Existem grupos que estão na rua, na sexta-feira à noite, tem grupos que estão na comunidade a semana toda, está mudando a comunidade, com aulas, com discipulado, com tudo que você possa imaginar, trazendo a integridade do homem, estabelecendo o seu sacerdócio e restaurando as famílias. Crente de domingo. E às vezes nem domingo, né? Porque se tiver um piquenique ou tiver uma programação no sábado, domingo não dá. Elias não estava preso a nada. E Elias foi falar com o rei. Milagres acontecem quando a igreja ora. Quando a igreja ora. Quando a igreja ora, o braço do onipotente se move. Tem muitas pessoas que têm muito motivo de gratidão por essa quarentena. Tem gente até que me puxou. Tem gente que só tem que estar passando a mão aí, agradecendo e profetizando que esse rebento venha com a unção de Deus. Aleluia! Mas lá no versículo 2, existe uma transição na vida de Elias. Eu quero que você se quadre nisso. Ele diz, então veio a palavra de Yahvé, no versículo 3. Ele vai-te daqui, volta para o Oriente e oculta-te no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. O Senhor está tirando Elias de cena, está tirando ele dos holofotes, enviando ele para o deserto. Querido, o pior lugar para um profeta é o deserto. É desse jeito. É terrível. O deserto não promove ninguém. Humilha. No deserto você é humilhado. No deserto você nem pode abrir os olhos para contemplar e nem cobiçar nada, porque senão a areia entra no seu olho. Mas é no deserto que você ouve a voz. É ali no deserto. Ali você não é exaltado. Um grande princípio, queridos. Ele te reduz à insignificância. Para você entender que Ele é o Deus Todo-Poderoso, está sobre tudo. O deserto é uma agenda de Deus. Glória a Deus. É uma escola, uma faculdade do Espírito Santo. Deserto é muito bom, querido. É onde Deus treina os seus líderes para uma importância maior no mundo espiritual. Como você está lidando com o seu deserto? Como é que você está se debatendo com esse deserto? Porque você ali está numa faculdade, numa escola, você está agora sendo treinado e preparado para ter importância para Deus. Ele está exercendo a tua musculatura almática. A crise não é para te anular, mas é para fortalecer a sua musculatura. Deus vai trabalhar em nós para depois trabalhar através de nós.
Deus está interessado em cada um de nós. Eu falo assim, juízo para o povo por causa da desobediência e da afronta. Mas disciplina para os filhos. Porque essa é uma demonstração de amor do Pai. Sabe o que é isso? Eu ainda acredito em você. Eu ainda conto com você. Glória a Deus. Mas você tem que ter um relacionamento comigo. Ele quer o seu caráter transformado nele. Não é a sua performance. Não é. Tem pessoas que engordaram bastante, mas tem pessoas que também tomaram forma. Mas Deus está querendo um caráter forjado nele. A igreja se fortalece em momentos difíceis de crise, sabia? Eu levo algumas horas para preparar uma mensagem. Às vezes até sofro muito para preparar uma mensagem. Eu às vezes nem consigo preparar uma mensagem. Mas Deus leva uma vida toda para transformar a minha. Ele leva uma vida toda. Enquanto existe fôlego de vida, existe esperança. A crise nos dá a oportunidade, queridos, de recomeço. Como se diz, o reset de Deus. A crise te coloca de joelhos. Quantas vezes nessa quarentena você se colocou de joelhos? Quando os filhos estão de joelhos, quando eles se levantam, eles são influências. Elias, ele foi provido por um filete de água ali. Você pode imaginar ele ali, com autoridade, falando com o rei, estabelecendo a sua posição ali, e Deus tira ele de cena. Eu agradeço tanto a Deus, porque eu acho que Deus tinha que fazer isso com muita gente, tirar de cena. Porque tem muita gente pipocando, destacando, se sentindo dono da lives do mundo, mas não lava prato, nem lava roupa, nem lava nada. Não consegue ter um deserto com o pai. Tem que estar falando, tem que estar ensinando a se maquiar, tem que estar falando, tem que ser. Holofotes. Holofotes. Deus, ele tirou Elias desse holofote e deixou ali um filete de água. Só que o filete de água secou. Secou. Talvez você esteja assim. Talvez os seus negócios estejam errados. Talvez esteja seco. Nós sabemos que muitos bares e restaurantes nem vão abrir mais. Nós sabemos que muitos comerciantes estão aflitos. Tem pessoas até se suicidando. Ficamos sabendo na quarta-feira. Porque secou. Secou. Eu não sei como é que está a sua vida, porque pode haver também uma secura espiritual. Uma insensibilidade ao que está acontecendo. Queixas e mais queixas, murmuração, você está aí, olha. Sua fonte pode secar e você pode verdadeiramente entrar numa situação de secura. Mas eu quero dizer que as fontes podem secar, mas os mananciais de água viva continuam. Os mananciais de Deus continuam jorrando. Glória a Deus. Entra no teu secreto, coloque essa causa diante do Pai. Coloque essa situação diante do Pai. Coloque assim o teu coração diante do Pai. Coloque os teus olhos diante do Pai. Porque Ele vai fazer jorrar os mananciais de água viva na sua vida. A crise é um tempo de exercitar a fé, sabe? Crise é recomeço. Tem pessoas vivendo na crise a resposta de Deus dentro da sua própria casa. Tem pessoas vendo os mananciais jorrando e não sabem de onde, e está transbordando, e os
desenvolvido na vida com Deus. O Senhor manda ele sair daquele lugar e ir para onde? No versículo 8 e 9. E veio a palavra de Yahvé dizendo: levanta-te, dirige a Serepta de Sidom e permanece ali, eis que eu tenho dado ordens para uma mulher viúva, para que te alimente. Tá? E ele levantou-se, dirigiu-se a Serepta, e ao entrar pelo portão da cidade, viu ali uma mulher viúva que recolhia uma lenha. Então ele o chamou e disse a ela: traz-me um pouco de água e uma vasilha para que eu beba. Quem deu a ordem para viúva? Você já viu assim, a gente numa necessidade tremenda, porque Elias estava numa necessidade tremenda, a água secou, tudo, o maná parou, o que aconteceu? Sai daí agora e procura uma viúva mais pior do que ele. Quebrada, com a última comida para morrer. Porque a gente sempre acha que vai aparecer um poderoso para suprir nossas necessidades. Um caridoso, com misericórdia no coração para nos dar algo que vai compensar. Não é isso que a gente fala? Eu sou poderoso, aquela pessoa vai me ajudar. Quando ele chegou lá... Mas eu quero te dizer que a viúva tem tanto poder. Você não tem noção! Você não tem noção! Adoro isso aí. Poderoso, eu sei que eu posso oferecer alguma coisa para o profeta. Eu sei disso, convencida, né? Assim como ele sabia que tinha a palavra de Deus na boca dele, eu também sei o que tem na minha vida. Eu sei o que tem na minha vida. Então você está precisando de uma viúva? Você está precisando. Você está precisando derrubar essa altivez, essa soberba. A resolução dos seus negócios não estão na patente nem nas autoridades. Não estão. Solução para matar a sua fome está na viúva. Eita, só que a viúva também estava na pior. Essa viúva estava na pior. Não é isso? Mas ali se move o poder de Deus. Ali, na hora que ela serviu ao profeta, não faltou óleo, não faltou farinha. Não faltou. Mas eu ouvi uma coisa muito interessante. Ela disse que iria fazer a comida para o profeta e para o filho, e depois ele ia morrer. Aquele filho não morreu, não pela falta de provisão, não pela falta de provisão, mas ele morreu de uma doença. E o que aquela viúva fez? Acusou Elias. Ela acusou Elias. E o que Elias fez? Ficou calado. Elias não se justificou, Elias não se explicou, Elias não acusou. Elias tinha no coração a compaixão do coração do pai pela situação que ela estava vivendo naquele momento em relação ao seu filho. Só que Elias viveu o milagre mais poderoso. Naquela época, não havia ainda se manifestado esse tipo de milagre. Ele foi para o quarto, pegou o filho morto e levou para o quarto. E ali ele falou com Yahvé. Ali ele exerceu a autoridade. E o pai que preza por sua palavra honrou o seu filho. Ele pegou o filho e entregou a ela e disse: seu filho, vive.
muito bom a gente acreditar nos milagres que nós já conhecemos na história, nos milagres que nós já temos como revelação. Só que naquela época de Elias ainda não havia nenhuma ressurreição, não tinha acontecido isso. Você pode imaginar o que é isso? O milagre mais espetacular. Imagine eu e você entrar no quarto e para fazer algo que a gente nunca viu, vamos chamar a gente de doido. É louca, ela está pirando. Essa aí é loucura dela. Só que Elias não mediu. Elias foi para lá, calado, e ele foi falar com o autor da vida. Qual o princípio? Orar mais, brigar menos. Amém. No lugar de você brigar, contestar, se bater, vá orar. Vá orar, porque quando você sair daquela posição, você tem a palavra de autoridade na sua boca. Amém. Amém. Orar mais, brigar menos. Não tinha registro de ressurreição. Foi um milagre inédito. Ai, meu Deus, como é lindo isso. Muito poder. Eficácia. A oração do justo. Tem muito poder. Só que toda glória e honra pertence a Deus. Ele não falou nada, ele não disse nada, nem antes nem depois. Ele entregou o filho vivo. Ele entregou o filho vivo. Talvez você não veja nenhum tipo de revelação em relação à sua situação na palavra. Talvez você não veja uma direção, não veja uma solução para o que está acontecendo na sua vida. Mas eu quero dizer que Deus, como levantou Elias, pode levantar você e fazer um milagre inédito para glorificar o nome dele. Você pode entregar sua causa a ele. Você pode ir em silêncio, sem questionar, sem murmurar, sem reclamar, sem chamar palavrão, sem nada. Você pode apresentar aquilo a ele, porque ele vai te dar vida aonde você acha que está morto. Ele vai trazer vida. 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 E aquela mulher, o que aconteceu? Toda a glória pertence ao Senhor, sem palavra alguma ele entregou. Agora ela diz assim: agora eu sei que a palavra da sua boca é verdade. Queridos, deve ser muito lindo a gente ouvir isso. Eu sei que a palavra da tua boca é verdade. Aquele homem honrou o Pai e foi honrado pelo Pai. Deus quer honrar você. Deus quer forjar você nesses dias. Deus quer transformar, eu quero dizer, é o meu jeito, é a minha temperança, eu sou assim mesmo, eu sou colérico, eu sou isso, sou aquilo, eu sou hemorrágico, sou... Jesus transformou o que no seu primeiro milagre? O que ele fez? Transformou a água era a natureza, ele transformou a natureza em vinho. O que significa o vinho? Alegria. Alegria. Ele transforma o temperamento do homem. Transforma um homem cheio de alegria. Amém. E aonde Jesus está, a glória se manifesta, o poder se manifesta. Ele está dizendo: olha, pode ser no seu casamento, pode ser na sua empresa, pode ser onde for. Todos estão fadados a perder a alegria, porque o vinho pode acabar. Mas eu transformo a sua natureza, o seu temperamento, a sua vida. Eu trago equilíbrio, eu trago discernimento, eu trago autoridade, e você vai estabelecer, e nada que foi saqueado da tua vida será perdido, mas eu trarei restituição, que a glória da segunda casa será maior. Esse é o nosso Deus, você pode aplaudir.
Eu queria pedir para você que você fechasse os seus olhos agora. Que aquilo que Deus testificou no seu coração, que você se sentiu, que a secura está sobre a sua vida, que as queixas e as murmurações continuem em sua boca, que você ainda está se deparando com a secura da água, com os ribeiros e a provisão. Eu quero dizer que você não precisa da provisão, você precisa do provedor. Provedor. Nesse momento você não precisa que as coisas andem, você precisa que o provedor faça acontecer as coisas no mundo físico. E eu quero falar com você, se você hoje quer se colocar nesse secreto com o Pai. Se você hoje quer fazer diferença numa nação e numa geração. Se você hoje quer alicerçar sua vida, seus chamados, preparando a plataforma para uma geração bendita, estabelecer o nome do Senhor. Se hoje você tem convicção de que não pode viver sem essa fonte de água viva, sem essa novidade diária de vida, que você se coloque de pé no seu lugar, que eu quero orar com você. Se hoje você reconhece que você depende desse Deus desesperadamente, que há coisas na sua vida que você não pode mais falar, mas que você vai entregar para que haja ressurreição daquilo que você pensa que já morreu. A palavra de Deus é muito clara, ele diz: tirai a pedra, ele não tira o que ele não colocou, mas se você tirar essa pedra, ele cura e sara o que a pedra causou. Ele disse: eu quero que você se levante desse lugar, não está perdido. Israel estava comprometido, uma crise terrível, onde os princípios foram comprometidos, mas eu levantei um homem. Esse homem pode ser você. Esse homem pode ser você nessa cidade de Recife. Esse homem pode ser você nesta nação. Eu quero te dizer que nada vai ofuscar o seu brilho, porque na hora certa ele te tira da posição, ele te separa para uma missão muito maior. O Senhor fez isso com Elias. E a unção de Elias até hoje se move sobre os filhos da obediência. Se você se sente oprimido, se você hoje não tem explicação para o que está acontecendo, mas você está se sentindo seco, e se você quer hoje um secreto com o Pai, se você quer hoje para esse lugar e discernir o propósito dele, coloque a mão no seu coração. Senhor, aqui está a tua igreja. A palavra é poderosa, Senhor, para manifestar o teu poder. E ela pode adentrar no mais profundo da linha divisória dos teus filhos. E através da testificação eles possam exercer a autoridade. Que hoje eles possam ter fome e sede de sua presença. Que eles possam ir para o esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra de sua onipotência. Que eles possam hoje, Senhor, fechar os seus lábios e buscar a sua ressurreição no silêncio e no poder e no manifesto do Senhor sobre a vida deles. Pai, que no secreto derramar naquilo que eles já tiveram em todos. Nós sabemos que a Senhor era para um glorioso do Senhor. Senhor, que a crise vem, Senhor, mas o Senhor não mudou os homens estão aqui, Senhor, para se apresentar para o Senhor. Pois eu te peço hoje, Deus, eu te peço hoje, Pai, que tudo aquilo que os teus filhos têm colocado diante de ti, aquilo que eles não estão conseguindo ver, mas que eles precisam de um milagre, Senhor, de um milagre espetacular, Senhor, de um milagre, Senhor, que eles não conseguem imaginar. Algo diferenciado no mundo espiritual, algo poderoso no mundo espiritual, Senhor, que hoje se libere, aí rompa os céus e a chuva recaia sobre esses celeiros, Pai. Que teus filhos se sintam
sintam regados pela tua palavra, que eles possam desenvolver a sua fé e através de sua palavra exercer a autoridade, que se abra, que venha prosperar. A terra não morreu, Senhor. A terra continua viva. O Senhor deu direito aos teus filhos. Por isso eu declaro que eles tomarão por ganho o lugar onde pisam. E um dia eles plantaram, nós declaramos uma colheita bendita a partir de agora. Nós declaramos essa água não secou, porque a fonte e os mananciais de água viva se renovam a cada manhã na vida de cada um. E eu os abençoo nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus.